Boa noite, eu sou Arcílio Simão, estou começando mais um Área Live número 61. Bem-vindos, nosso encontro semanal de quarta-feira, em Brasília são 18 horas e 2 minutos, em Londres 21 horas e 2 minutos. Bem-vindos todos. Se você não conhece nosso projeto, está conhecendo agora, curta, dê like, dê coraçãozinho, deixe mensagens, que é muito importante para o nosso projeto, para ele ser mais divulgado, mais conhecido pelas pessoas, ok? Hoje entrou um monte de gente nova que está conhecendo o trabalho, e eu tenho só a agradecer a vocês. Lembrando que esse mês é o mês de aniversário do site do Área Live, 1 ano de projeto. Começamos ano passado, em dezembro, com a estreia luxuosa de Henrique Rodrigues. Obrigado, Henrique. Você sempre traz sucesso para os meus projetos. Obrigado. Bom, deixa eu começar aqui, como sempre, falando dos nossos entrevistados, do meu entrevistado da semana que vem. E depois eu vou apresentar a entrevistada de hoje e convidá-la para entrar no nosso bate-papo. Tá bom? Só um momentinho. Bom, nosso entrevistado da semana que vem é o designer Rodrigo Ambrosio, que vai estar aqui com a gente semana que vem. Super designer brasileiro, um dos maiores e melhores, né? E hoje a gente vai ter uma ceramista, uma das mais importantes do Brasil, uma das referências, né? A professora Hideko Roma. Acho que o sobrenome pronuncia assim. Eu já fiz já conversei com ela antes e eu vou chamar ela agora para entrar no nosso bate-papo. Só um momento. A professora já está ao vivo. Um momentinho que ela já responde e entra na live com a gente. Vamos lá. Só um momentinho que já ela entra. Bom, comunicar sempre para vocês. Deixa like nas páginas. Acho que entrou agora. Entrou, maravilha. Entrou. Vou me colocar. Estamos ao vivo. Boa noite de novo. Boa noite. Bem-vinda e obrigado. Tá me ouvindo? Ah, sim, agora eu estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Tá. Sim. Boa noite. Boa noite, bem-vinda e obrigado pela presença. Sou eu quem agradeço. Estou muito feliz em estar aqui com você e com as que devem estar chegando por aí. Daqui a pouco o Instagram começa a avisar as redes, né? Tanto a minha quanto a sua, e mobilizar mais pessoas também. Mas eu creio que a nossa audiência hoje vai ser bem grande, porque depois que a gente anunciou a entrevista, tem muita gente nova chegando, muito ceramista novo chegando aqui na rede. Vai ser... Espero que eles possam se divertir um pouquinho conosco. Vamos nos divertir, essa é a palavra. Captou o clima da coisa. Professora Hideko Roma, é assim que pronuncia? Isso, Hideko Roma. Maravilha. A gente sempre começa o nosso bate-papo aqui querendo saber a formação acadêmica de cada entrevistado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Eu já sei qual é, mas eu queria que você contasse para o nosso público, né? Qual a sua formação acadêmica e depois a gente entra nas outras partes. Tá bom, eu fiz a Faculdade de Belas Artes. Enquanto a Faculdade de Belas Artes, eu me casei, comecei a ter os meus filhos, finalizei
a faculdade, fiz bacharelado em pintura, depois eu fui para a ECA, fiz a pós-graduação, fiz um mestrado em História da Arte. E depois de alguns anos é que eu fui para o Japão para fazer a minha formação em cerâmica. Olha, que bacana. Fui tendo os meus filhos, eu tenho 4 filhos hoje, e durante esse tempo todo eu continuei estudando e agora trabalhando com a cerâmica. Nossa, que malabarismo, hein? É um malabarismo, né? E você deu aula há muitos anos, né? Isso, há mais de uma década eu dei aula de História da Arte na Faculdade Santa Marcelina. E aí chegou uma época que o Santa Marcelina optou mais para o curso de moda, né? Porque eu dava aula no curso de artes plásticas e música, dava estética e história da arte. E depois esses cursos foram diminuindo e entrou então a faculdade de moda, que era assim, foi um auge. Mas assim, continuamos com poucas aulas, mas continuamos. Mas quando eu comecei a fazer cerâmica, eu percebi que eu precisava me dedicar por inteiro na cerâmica. Não dava para cuidar de casa, da família, dos filhos, que já eram os 4, e mais a cerâmica. A cerâmica precisava de uma dedicação total mesmo. Então, eu deixei a faculdade, mas eu sinto até hoje que isso tem me ajudado bastante. O fato de ter, além da minha formação em artes, eu ter me dedicado a dar aulas de estética e história da arte, isso me ajudou muito no trabalho que eu faço hoje, principalmente porque eu dou aula hoje também de cerâmica. Então, eu acho que o meu discurso entrando dentro das poéticas, das artes, não só na linguagem da cerâmica, mas citando outras linguagens da arte também. Então, eu acho que sempre acrescenta, é muito bom. E você foi aprender a cerâmica no Japão, né? Que é assim, é uma grande raiz do mundo da cerâmica, né? É porque, Você estudar lá, por que diretamente no Japão? Por que essa escolha? porque aqui no Brasil nós não temos uma cultura de cerâmica utilitária. Então, hoje sim, hoje, se você vê nas casas das pessoas, no dia a dia delas e nos restaurantes, você percebe que essa realidade com cerâmica, ela existe. Mas há uns 20 anos atrás, quando eu comecei, pouquíssimas pessoas sabiam o que era exatamente cerâmica, ou tinham uma caneca, uma xícara, um bowl em casa, e eram poucos os restaurantes que utilizavam cerâmica. Os únicos restaurantes que usavam alguma cerâmica eram os restaurantes japoneses. Hoje não, hoje vários restaurantes utilizam cerâmica, né? Mas naquela época não. Então, quando eu comecei, eu fiz alguns cursos aqui em São Paulo, mas era tudo muito voltado para vivenciar, ah, mexer com o barro, passar o seu tempo numa atividade meio terapêutica, fazer o que quisesse, ou seja, fazer vasos, potes. Não tinha um planejamento para uma aula realmente, né? Ou que formasse profissionais em cerâmica. E o que eu fazia, então, era muito solto, muito no dia a dia, e eu não percebia um retorno da maneira como eu queria, porque eu pensava em futuramente não só ter os objetos na minha casa, mas eu queria que fosse algo que pudesse me sustentar também, que tivesse um retorno e que me sustentasse. E segundo o Agenor San, que é o meu marido, ele sempre olhava as minhas peças e falava que elas eram que faltava dedicação ainda, que faltava técnica, né?
Olha, E chegou no momento que isso começou a me incomodar, porque nada estava bom. E realmente, nada estava muito bom. Mas sabe quando você enxerga só o que você quer e o que você não quer ver, você faz de conta que não vê? E nessa conversa toda, chegou um momento que ele disse: não, é muito ruim, não dá para investir nisso, é muito, muito ruim. Você não vai conseguir vender. Aí eu disse, mas os cursos profissionalizantes mesmo tem no Japão. E como é que eu faço? Vou para o Japão? Ele falou, vai. Vai, que que você bom. vai é saber se é isso mesmo que você quer, ou porque no Japão, assim, exige uma dedicação por completo. E, e como essa dedicação é, você precisa de muita disciplina e causa um certo grau de sofrimento, né, e de humildade, necessita de um certo grau de humildade, e eu diria assim que naquela época não era algo que existia muito dentro de mim. Não sei se hoje existe, mas eu acho que existe pelo menos essa consciência da necessidade. É, é assim, você vai para o Japão, começa a fazer o curso e vê se realmente é isso que você quer. E, ou senão você desiste logo e vê que não é o seu caminho e retoma outras coisas. É como Então, se eles testassem, né? Para saber se realmente é aquilo. exatamente, como se fosse uma prova de fogo mesmo. É Então, igual aquela história do filme, né? Do Karate Kid, né? Que ele começa fazendo ele fazer trabalhos manuais, os mais possíveis, ele não entende aquilo, né? Até testar a paciência dele até o último momento, até ele entender o que ele estava fazendo, né? É é mais ou menos isso. isso, é mais ou menos isso. Mas bem interessante você colocar isso, porque os japoneses chamam isso de do, ou seja, de caminho. Então, é o caminho da cerâmica, né? É o caminho das flores para os arranjos florais do Ikebana, ou o caminho das artes marciais. Então, como você disse no Karate Kid, é o caminho das artes marciais. Então, você não é só você lutar e mostrar que você é poderoso, que você é forte e que tem os golpes certos nos momentos certos. Você só vai conseguir isso se você tiver a percepção das necessidades do seu dia a dia. E se você puder conseguir cuidar das coisas que são importantes para você. E o que é importante para você? Até viver num ambiente equilibrado, limpo. Então, você tem que saber varrer o chão, você tem que fazer um bom chá, você tem que saber servir o outro, né? E esse servir o outro chama-se omotenashi. Então, você ser gentil com o outro, mas não somente com o outro, mas com o material que você vai usar para o seu trabalho. Então, tudo isso é um caminho de vida. E nesse caminho de vida natural, você vai aprender a mexer com o barro, por exemplo, que é um elemento primordial da natureza. E por isso que é um caminho, porque é tudo muito natural, tá? E tudo no seu tempo. Então é necessário você entender esse processo. É bem interessante. Eu perguntei isso porque eu estava lendo na sua biografia, né? E eu estava lendo no teu site que um dos primeiros exercícios que você fez lá foi fazer 1.000 objetos cilíndricos. E aí eu lembrei dessa história do Karate Kid, onde ele faz direita, esquerda, direita, esquerda. Eu lembrei disso. Conta como é que foi isso. Te assustou um pouco, até porque você disse que naquela época você não tinha tanta disciplina, né? Falou, ai, meu Deus, onde é que eu tô? Bem, eu diria que mesmo hoje é muito difícil ter disciplina, mas você tem essa consciência, né, de que se você não tiver disciplina, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então você se segura ali, respire e fala: o meu propósito hoje é isso, amanhã será outra coisa, e assim por diante. Então, nesse processo, né,
de fazer a cerâmica, quando eu fui para o Japão, e quando você vai para o Japão fazer um curso, principalmente de cerâmica, não dá para você se inscrever assim, você procura pela internet, vê um curso, se inscreve, vai e fica. Pode ser até que você consiga algo assim, mas você só vai conseguir realmente se você tiver um contato, alguém que faça a ponte para você. O Japão é muito feito assim de pontes, né? Então essa ponte que te liga aqui e ali, então e normalmente essa ponte é alguém, estágio para uma outra pessoa. Então, e tem uma responsabilidade. Então, você tem um agradecimento a essa pessoa e ela é responsável por você. Então, existe sempre essa troca, essa conexão. Então, quando eu fui para o Japão, alguém era responsável por mim. E, portanto, eu devia favores e muita gratidão a essa pessoa. Portanto, eu tinha que fazer feito. Porque se eu vou para lá, mas não sou apenas eu, se eu quero fazer ou não. Não dá para desistir se está muito difícil, porque alguém interviu por mim e é responsável por mim. Então tem essa ligação que assim como se fosse uma tessitura, você vai tecendo e vai amarrando para que as coisas fiquem mais firmes, fortes, né? E aí cheguei no Japão com toda a dificuldade no início, como ele disse. Chorei bastante, mas nessas lágrimas todas eu me lembrava dos meus filhos que estavam aqui, da minha família que estava aqui, e das coisas que eu nunca fazia aqui, como reciclar barro, como fazer uma limpeza, lavar a louça, fazer o chá, que eu não fazia aqui, né? Porque aqui eu tenho funcionários que podem fazer por mim, mas lá eu tinha que fazer e tinha que fazer bem feito. E nesse trabalho todo você vai se construindo como pessoa. Primeiro eu tinha que fazer isso para depois então o professor olhar para mim e dizer, olha, é assim que se faz. E colocou o barro lá e começou a tornear e fazer. E eu perguntava, mestre, e essa mão onde eu coloco? Olha, mas meus dedos são mais curtos do que os seus. Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu sou mais baixinha, eu sou mais fraca. E tudo que eu perguntava, ele não respondia. Ai, meu Deus. Olhava, e eu continuava perguntando, como todo ocidental, que normalmente o aprendizado é mais oral, né? Você ouve, você fala, você ouve. E é totalmente diferente. No Japão você observa, você espera, você imagina, né? É totalmente diferente. E eu aprendi, então, que se eu ficasse em silêncio, eu iria aprender muito mais. No final das contas, o mestre me disse, faça 1000 dessa peça. E colocou lá um exemplo. E eu comecei a fazer. Então, primeiro eu fazia todo o trabalho do ateliê, todas as minhas obrigações, deixava tudo em ordem e aí ia para o meu exercício. E continuei fazendo esse exercício durante um tempo. Aí, depois de 2 meses e meio, mais ou menos, eu consegui concluir esse exercício. Eu acredito que eu tenha feito mais de 1000 peças e vejo hoje 1000 é pouca coisa, porque os meus alunos fazem mais do que isso até. Olha. Durante um ano, né? Lá era durante 2 meses e alguma coisa. E quando eu terminei, então, que eu disse, mestre, eu consegui fazer. E eu achei que ele ia dizer, oh, que brasileira maravilhosa. Ficar assim, admirado, né? Surpreso. Não, ele achou natural, entrou e começou a apontar algumas peças, me traz essa, me traz essa. E ele dizia assim, e essa não. E essa está mal feita. E essa está ruim. Essa tem que ser refeita. Essa não é um cilindro, é um cone. Isso não está bom, porque fora não é igual dentro. Enfim, e foi escolhendo, escolhendo, e eu fui pegando aquelas peças que não estavam boas, e ele disse, vai colocando naquele canto. E eu fui pegando, pegando,
E chegou o momento que eu pegava os cilindros mal feitos com muita ira. Eu sentia muita mágoa, uma mistura de emoções muito ruins na época. Eu até, no momento, eu disse, nossa, mas eu estou com todo esse sentimento, cheguei aqui tão agradecida, com tanta vontade, estou sentindo tudo isso, e realmente as minhas emoções eram bastante fortes, eram negativas naquele momento, e eu comecei a jogar, e percebi que um monte se formou com peças todas amassadas num canto. E sobraram, então, 5. E ele olhou aquelas 5 peças e disse, elas estão honestas. E eu pensei, honestas? Elas estão muito boas, elas estão admiráveis. E depois, muito depois, há pouco tempo, eu entendi o que são peças honestas. Olha. E quando eu olhei para aquele monte de argila, ele disse assim, você está olhando esse monte de argila com um ar assim tão desolado, fique feliz, porque você vai reciclar todo esse barro antes de você ir embora, e com esse barro reciclado, nós vamos instruir e ensinar outros ceramistas que aqui virão. E essa imagem, isso aqui, esse processo, é muito mais importante do que essas 5 peças que são honestas. Então, hoje, quando eu olho um monte de argila para reciclar, um monte de terra, um monte de barro em qualquer lugar do mundo, ela não é a mesma coisa. Não é só um monte de terra. É muito mais do que isso. Tem muita emoção, tem muito aprendizado. Então, eu entendi o que é o caminho, o que é o processo, que é muito mais importante do que a peça pronta. Então, essa foi a primeira parte do meu aprendizado como ceramista. Muito interessante. É como na meditação no budismo, né? A gente não deixa de sentir as coisas. A gente sente, mas deixa essa emoção passar e não se apega a ela, né? O segredo é esse. Não se apegar a essa emoção. Ela existe, mas ela não deve te afetar como estava te afetando. Essa que eu acho Exato. que é o X da questão, né? A cerâmica japonesa é como quase como uma religião, né? Assim, por assim dizer. Não quero Isso usar mesmo. esse termo, mas é quase um ato religioso, né? Como tudo que eles fazem, né? A cerimônia do chá, varrer uma casa para eles não é só varrer uma casa, é mais que isso. Eu acho que é por isso também que eles têm aquela questão das crianças, antes de começarem as aulas, elas varrem, elas cuidam da limpeza antes de estudar, né? Eles têm esses rituais já de preparar isso desde muito cedo, né? Olha só, né? Como a limpeza, né, é um ritual necessário e os japoneses fazem isso de uma maneira religiosa. Não fazem isso como um trabalho, sabe? Nossa, é hora de limpeza, como um castigo. Pelo contrário, né? Porque varrer a casa, limpar o seu lugar de trabalho, limpar e preparar, deixar pronto para que o outro continue o trabalho no espaço limpo. É como quando eu estou torneando. Quando você disse limpeza e você disse meditação antes, olha só, né? Me lembro de uma coisa. Quando eu estou torneando, eu tenho que colocar o barro no centro. E esse colocar o barro no centro, eu tenho que saber respirar, encher, mediar e soltar o ar para poder equilibrar. Então, enche e solta. Quando eu estou abrindo a minha peça, que seja um vaso. Eu estou abrindo, subindo esse cilindro, esse cilindro para construir o vaso. Dentro é um vazio. A hora que eu estou subindo isso, muitos pensamentos surgem, como se fossem ruídos, como se fossem sujeira, algo que está interferindo no seu pensamento. Então, são pensamentos bons, são pensamentos ruins, são ansiedades,
são deveres não cumpridos, algo que você fez e que você se arrependeu muito de ter feito, algo que você quer fazer, novos projetos. Tudo vem nesse momento que surge no meio desse vazio, no meio desse vaso, por causa do movimento do torno. Então, o torno vai girando e aquilo vem para fora. Você pode segurar aquilo, por exemplo, por alguns minutos. Por exemplo, se vem, vou criar um novo projeto que poderia ser assim. Você pode agarrar aquilo e dar continuidade. E realmente, quando você está torneando, aquilo começa a reproduzir. Mas se você se apegar naquilo, as outras coisas, não, você não consegue colher. Então, o que você tem que fazer nesse momento é deixar isso passar. Por mais maravilhoso que possa ser, que você ache que seja, mas não é. Na realidade, é mais um de tantos outros que virão, no meio de tanta coisa junto. Então, o que você tem que fazer é varrer, é limpar, é deixar passar, para realmente se esvaziar. E a hora que você sente que o seu vaso está vazio, depois disso é que vira realmente importantes. Mas não é naquele momento que você está torneando. É muito depois. Pode ser num outro momento, pode ser à noite, pode ser no dia seguinte. Não importa, ela virá no tempo certo. O que importa é que você tem que se esvaziar realmente naquele momento. Justamente. E também tem que lembrar, né? Nem todo mundo conhece o universo da cerâmica. Eu digo isso, eu também não conheço muito, mas eu já desenhei um ateliê cerâmico para um grande amigo, eu fiz o ateliê cerâmico dele, e para poder fazer o ateliê cerâmico, eu tive que vivenciar muita coisa dentro. E eu passei muito tempo depois do ateliê montado, indo lá e vendo o processo de trabalho dele, né? E tal. E aí eu fui me interessando e me apaixonando por isso, né? Esse amigo é o Davi Ferraz, de Brasília, inclusive está aqui na live. Beijo, Davi. E aí eu ficava sempre olhando ali o processo, né? E a cerâmica reúne os 4 elementos, né? A terra, E, a água, o fogo e o ar. Ela reúne os 4 elementos, né? Neles todos. E eu estava vendo na tua biografia que você fala, até deixei anotado aqui, que eu achei tão interessante. Deixa eu ver aqui onde é que está direitinho. Você fala na sua biografia, eu uso uma frase aqui que é a seguinte: no momento que está voltou. reconectando, desculpa, gente, deu uma pequena. Desculpa. Eu uso uma frase aqui que é: o fogo tudo transforma, né? E a sua frase é um E, pouquinho diferente da minha. A sua, a sua frase é a seguinte: você fala assim, o fogo purifica e transforma, né? É, na tua biografia. Interessante isso. Hideko, eu queria que você falasse que é uma espiral. Por que você escolheu? E eu achei interessante, porque a tua marca tem uma identidade tão forte que ela acaba fazendo parte da peça. Geralmente o ceramista põe isso por debaixo da peça, a sua fica bem aparente. E virou uma identidade da tua peça, né? Ela adiciona a tua peça sem interferir na peça. Isso que é interessante. Por que essa espiral? De onde surgiu isso? então, eu vou começar respondendo essa pergunta, eu vou falar do fogo que purifica e transforma, né? Porque o fogo, e a minha experiência é com relação não só à queima da argila para ser transformada em cerâmica, mas a utilização das cinzas. Eu uso cinzas vegetais para poder fazer os meus esmaltes vidrados. Então, todas as cores, todas as texturas das minhas peças, elas surgem através das cinzas. E ela é purificada, né? Quando você leva as cinzas
no fogo a 900, a 1000 graus, ela fica totalmente limpa de carbono. Todo o carbono, toda a matéria orgânica, ela some. Por isso que eu digo que ela está purificada. Só sobram aí os minerais e os metais. O resto vai tudo embora. Tá? E fica uma cinza, ou na cor mesmo acinzentada, ou ela fica bem branquinha. E Isso depois, então, colocado dentro do esmalte. isso. Aí ela é misturada na água com alguns outros elementos e vai para o fogo, para o forno novamente, a partir de 1.200 graus até 1.300 graus, que é o caso do meu forno, ela se transforma, então, em cor e em texturas diferentes. Então, fica uma camada de vidro, né, colorida, com uma textura brilhante, normalmente. Então, por isso que eu digo assim, que ela se purifica, porque sai todo o carbono, e depois ela se transforma em algo além. Olha, que Por interessante. Por exemplo, né, no Museu da Imigração, por exemplo, no Museu da Imigração do Estado de São Paulo, tinha lá uma figueira com mais de 100 anos e provavelmente ela recebeu muitos imigrantes que passaram por ali, porque antigamente era a casa dos imigrantes ali. Todos os imigrantes que estão em São Paulo, as famílias desses imigrantes passaram por ali. Provavelmente eles passaram por baixo dessa árvore. E quando essa árvore ficou doente, tiveram então que cortá-la, a diretoria do museu pediu para que eu transformasse aquilo em cinzas e depois em algo que pudesse ser preservado. Então, eu criei várias garrafinhas. Posso contar as histórias das garrafinhas depois para vocês, mas eu transformei, criei várias garrafinhas e esmaltei, vidrei com essas mesmas cinzas da figueira, que foi levada a 1.300 graus, e elas se transformaram, então, em garrafinhas, em árvores coloridas pelas próprias cinzas da figueira. Muito interessante Interessante. esse trabalho. E Eu ia até perguntar sobre essa exposição, porque essa exposição está em cartaz até hoje, né? não, ela já foi finalizada, tá? Mas se você entrar no site do Tem Museu da Imagem, imagem. ainda você vai encontrá-la, né? Mas assim, dentro desse ciclo de transformação através do fogo, eu vejo então, né, a árvore que morre, que se transforma e se purifica em cinzas e novamente ela renasce através de cor, de brilho nessas garrafas árvores do museu. É como um ciclo, é como uma espiral de evolução. E aí eu me lembro dessa espiral que você me pergunta por que eu utilizo essa espiral. E é muito interessante porque eu não as tenho aqui na ponta dos meus dedos. Muitos de vocês que estão aí, muitos de vocês não. Todos vocês têm digitais, certo? Todos. Cada É. deles tem uma digital diferente. Elas mudam, né? Então, são leves desenhos, configurações que mudam, como um quebra-cabeça. Nas minhas digitais, aqui não há nenhuma espiral. Todas elas escorrem. E o meu pai dizia que elas escorrem como rios paralelos que nunca vão se encontrar. E isso me dava um desespero muito grande. Eu queria que tivesse um encontro, eu queria que elas evoluíssem. E ele dizia, não, as suas linhas, elas escorrem. Portanto, você é uma pessoa que vai se encantar por várias linguagens, por várias áreas, por várias coisas na sua vida, mas você nunca vai encontrar algo que te deixe feliz realmente, porque sempre você vai ficar com a sensação de que escorreu algo, de que alguma coisa foi embora e você não conseguiu agarrar. E ela também Justamente. evoluiu e não evoluiu. Isso me dava um desespero muito grande. E eu dizia para ele, o que eu tenho que fazer então? Porque eu preciso de uma espiral. Aí ele dizia,
continue trabalhando, e se você fizer isso com muita dedicação, e se você pensar que você não é a única pessoa no mundo e que existem pessoas do seu lado e que precisam ser ajudadas, abraçadas, acolhidas, pense em alguma forma de acolher essas pessoas. Você vai encontrar a sua espiral. E eu não sabia como, eu não entendia também esse conselho que ele dá, essa parábola, eu não conseguia entender na época. E todos os desenhos que eu fazia, tudo que eu fazia, eu desenhava uma espiralzinha. E quando eu me casei com essa obsessão, que eu era aquela mulher que fazia espiralzinho na, na agenda, os bilhetinhos e tudo mais, a Genor Sá, então, me comprou um anel de ouro, e ela tinha uma espiral. E eu disse assim, oh, maravilha, vou começar a carimbar agora tudo com essa espiral. E realmente eu comecei a carimbar, e na época eu já tinha começado a fazer cerâmica, e eu carimbava a minha cerâmica tudo com essa espiral. E continuei batalhando nisso, fui para o Japão, e um dia eu estava fazendo um prato enorme no torno, com uma maior dificuldade e tal. E quando eu terminei o prato, eu estava tão feliz e realizada porque eu tinha conseguido abrir o prato e coloquei meu dedo assim no meio e apertei o centro e deslizei o dedo e o torno foi girando sozinho e eu senti e eu vi de lá surgiu uma espiral. Ela surgiu de dentro desse núcleo, né? Dentro da minha vontade, dentro do meu coração. É uma trabalho de cerâmica. E aí eu pensei, encontrei a espiral que o meu pai tanto dizia para eu procurar. E assim surgiu a espiral. Interessante. Deixa eu mostrar aqui a espiral que eu falo, é isso aqui, ó. E aí é Exatamente. muito interessante, porque a professora Hideko coloca ele no próprio prato. Então você vê a espiral na peça, né? Porque geralmente o ceramista põe a marca dele atrás, no fundo do prato, né? Não é tão usual isso. E virou uma Sim, identidade, né? A gente reconhece as suas peças assim, né? tá. Então, a Rita, maior parte do trabalho dessa espiral fazer em uma si, pergunta sobre isso. Sim, não te ouvi. Repete. a maior parte dos ceramistas criam essas espirais, criam motivos vários, né, em cima das peças, e embaixo delas eles carimbam, identificando-as. Eu também tenho um carimbo embaixo das minhas peças com o ideograma Roma, que é o meu sobrenome. Tá? Legal. Então, eu também tenho essa gravado embaixo das minhas peças o meu nome. Mas Mas as interessante, você acabou utilizando a sua própria marca como parte do teu trabalho, né? Que é interessante. Eu não tinha visto ainda dessa forma. eu incorporei tudo isso fazendo parte do trabalho. De forma poética, né? Muito interessante isso. Olha como é bom perguntar as coisas que a gente vai tendo dúvida, né? A gente olha a peça, vê a espiral, mas não sabe o porquê que ela está ali, né? Tem um motivo certo. E para ela estar ali é aparente. Ceramistas que começou a essa onda toda de design gastronômico, né, que está na moda agora, de uns 5 anos para cá, isso entrou bastante em moda, né? Os restaurantes Sim. começaram a procurar listas para fazerem louças personalizadas. Isso tem pouco tempo, né? Mas você já faz isso tem um bom tempo. Acho que você foi uma das primeiras ceramistas a fazer isso, né? Para restaurantes. Não, não, eu não sou, eu não diria que sou uma das primeiras, assim, eu surgi, Sim, eu há um pouquinho mais de 20 anos, mas quando eu trouxe o meu trabalho para o mercado, já existiam alguns ceramistas muito bons, grandes mestres, como
como Ikoma, como Izumi, como Kimini, como Shoko Suzuki. Tinha os grandes ceramistas japoneses, japoneses mesmo, que nasceram no Japão, formaram-se lá também, alguns se formaram lá como agrônomos, várias formações, e vieram para cá e começaram a trabalhar com cerâmica. Só que, como você bem disse, há muito pouco tempo a cultura da cerâmica evoluiu, né? Principalmente com utilitário, porque todos esses ceramistas, eles trabalhavam, eles se dedicavam muito mais a objetos de arte, a escultura, muito mais do que utilitário. E quando eu entrei nesse mundo da cerâmica, eu queria mesmo era fazer utilitário, porque eu ficava tão encantada com os pratos, com as chawanzinhas. Sabe o que é uma chawan? A chawan que é a tigela de tomar o Tigelinho. miso, de comer o arroz japonês. Eu ficava tão encantada quando os meus pais usavam as chawans que eles trouxeram do Japão, quando eles imigraram para cá. Então, meu pai trazia aquilo com muito, cuidava daquilo com muito carinho, com muito apreço, e nós usávamos em ocasiões muito especiais. Eu queria usar isso no meu dia a dia. Eu queria fazer com que os meus filhos usassem cerâmica no dia a dia. E não era costume aqui no Brasil, né? Então, o meu propósito era fazer cerâmica utilitária. E aí eu me dediquei muito. E quando você faz cerâmica utilitária, você tem que tomar muitos cuidados. E eu aprendi, então, com os mestres japoneses, com essa preocupação omotenashi, né, de receber bem as pessoas, de cuidar do outro como se fosse de você mesmo. Então, as peças de cerâmicas utilitárias, elas não podem machucar as pessoas quando elas forem lavar. As pessoas têm que higienizar muito bem. Hoje elas têm que ir para o micro-ondas, para lavar louça, elas têm que facilitar a vida das pessoas. Não pode ter toxicidade em hipótese alguma. Então tem que ser feito com material muito natural, seguro. Então trabalhar com o utilitário é muito complexo, porque quando você trabalha, faz um objeto de arte, comunica de uma maneira impressionante, né? Leva um recado, uma comunicação para o espectador, mas ele não precisa tocar e usar, ele precisa observar vários outros fatores. Agora, quando você traz um utilitário para você, você tem que saber como a pessoa segura e quanto ela e quanto essa organicidade vai colaborar para que você leve isso na boca ou deposite ou a peça não escorregue da sua mão. Então, tem toda uma complexidade que tem que ser muito bem estudada. Isso é muito técnico. Então, quando você fala assim que o ceramista é muito técnico, fica uma coisa quadradinha, né? O técnico tem que ter um manual, um manual técnico. Então, você tem que passar por isso primeiro. Então, eu não obrigo o aluno. Eu digo que eu caminho assim, olha, se você fizer dentro dessas regras e obedecer a técnica de construção, etapa por etapa, no seu tempo, você vai chegar mais rapidamente aqui. E quando você chegar aqui, você vai poder criar, sonhar, colocar a sua peça de pé, não vai explodir no forno. Agora, se você quiser ir aqui sem técnica, tá? Mas de uma maneira mais o aprendizado mais espontâneo, experimentando, vendo tudo na internet, experimentando por certos e erros, é um caminho maravilhoso também, que é um caminho que eu digo que é um caminho na horizontal. Você vai, faz várias experiências, um dia você consegue chegar lá, né? E o conhecimento que eu proponho é um conhecimento na vertical. Você conhece na profundidade. E quando a sua raiz estiver lá embaixo, bem firme, aí você consegue florescer, crescer sem que ela não despenque. Então, existe essa liberdade. Então, eu proponho, assim, técnica primeiro, e aí a criatividade se expande. Você estava falando de um aspecto, né, do segurar as peças, né?
E eu estava lembrando aqui de que uma vez eu li que a maioria dos recipientes de tomar chá, de tomar alguma coisa quente no Japão, não tem a alça, que é para você sentir a temperatura. Eles dão uma importância muito grande nisso, né? E eu vejo que a maioria das suas peças não tem alça. É por isso ou não? Eu estou Sim, certo? segundo os japoneses, você toca na peça, você se aproxima, né? Você aconchega a peça na sua mão. E, portanto, você vai sentir textura, você vai sentir o quanto ela está fria ou quente. Se você coloca um objeto muito quente dentro de um copo, dentro de um yunomi, que é a xícara para tomar chá, você nunca pode encher demais. E você procura fazer algo mais orgânico, como aqui, por exemplo, para o seu dedo entrar. E, portanto, o limite para a colocação de um líquido quente é até aqui, de modo que seu dedo comece a ser aquecido. Por aqui você tem a segurança de colocar até o dedo um pouquinho mais para cima da sua peça para que os seus dedos não queimem. E uma outra coisa que você faz também para que os seus dedos não queimem é o pezinho. Todas as peças para colocar líquido quente têm uma alturazinha, que é um limite assim que não esquenta. Então, todos esses cuidados são muito importantes. E quando você faz esse pezinho, não só é seguro para não aquecer demais a sua mão, mas para você agarrar. Você coloca os seus dedos lá para dentro e agarra a peça de modo que você possa oferecer ou segurar e trazer para si. Então, tudo isso é muito bem pensado, de forma que, quando você esteja com uma peça de cerâmica na mão, isso faça parte de você. Então, a alça, por exemplo, aqui nesse caso, né, a xícara de café que tem essa alcinha, tá? Isso não é usual japonês. Então, em vez de você segurar aqui, você segura na alcinha, porque isso se distancia. E quando você faz isso, tá? Você precisa de um pratinho. Então, você pode ter uma outra peça que faça isso aqui. Agora, o japonês não gosta disso, ó. Esse Esse barulho é agradável. Então, eles usam um tecido, alguma coisa agradável embaixo, até uma folha de algum vegetal, para que não faça barulho, assim, para ser confortável, omotenashi, para outra pessoa não ficar se sentindo desconfortável. Então, todo esse cuidado é necessário. o japonês tem essa coisa, né, tem eu não sei se é um ditado japonês que diz assim, primeiro a gente alimenta os olhos, por isso que eles cuidam do visual todo para alimentar os outros sentidos. Eles falam isso da comida japonesa, né? Por isso que a comida japonesa tem aquela apresentação toda bonita, né? É por isso. Sim, então os olhos, né? Os olhos, as cores, então sim, se preocupam em mostrar todas as cores da natureza, das estações do ano. Procura mostrar todas as texturas que tem na natureza. É tudo muito voltado para a natureza, cores, texturas e mesmo o tato, então calor, frio, morno. Textura não só do olhar, mas dentro da boca, então a crocância, o melado, dentro de uma refeição, por exemplo, você tem que ter, os japoneses dizem que numa refeição tem todo o universo, a composição de um universo todo, né, para ser perfeito. E a cerâmica, ela entra dentro desse contexto porque ela é feita com os 4 elementos da natureza, como você disse. Ela passa por todos os elementos, até que o fogo transforme e materialize tudo isso. Então, a experiência, né, de todo o universo é colocado para a pessoa que está ali à sua frente. E o japonês se preocupa com todos esses detalhes mesmo. Eu estava lendo na sua biografia, né? Você foi para o Japão aprender a técnica, né? Que é a técnica da modelagem, da queima, né?
da esmaltação, que a gente chama, né? Pode chamar de esmaltação? É esse o termo correto? Hum? Esmaltação e tudo. Só que aí na sua biografia você fala assim, eu fui para aprender a técnica, mas com materiais brasileiros, né? Com a base brasileira. Você utilizou a base brasileira, que é o barro, né? Pode chamar de barro ou a gente chama de massa? Qual o termo técnico? O termo técnico é argila. Argila. Tá. Tá? Então, eu tive que ir para o Japão para aprender a técnica. Eu poderia ter ido para qualquer lugar do Japão onde tivesse argila. Mas a minha família lá no Japão trabalhou em um local que tem argila também, mas tem principalmente porcelana. E a porcelana diferencia da argila, porque a argila você pega na beira do rio, né? A argila tem um material que tem muita matéria-prima orgânica, por isso que ela tem cores. Ah, por Ah, isso que tem a preta, a vermelha, né? exatamente, tem uma matéria orgânica muito presente. E eu fui para um lugar onde tem porcelana. Aliás, esse lugar foi o lugar onde foi encontrada a primeira porcelana no Japão. Esse lugar chama-se Arita, na província de Saga. Foi encontrado, então, há mais de 400 anos atrás, uma montanha de caulim. Caulim é uma pedra, é um mineral, uma matéria-prima para fazer a porcelana. Então, essa pedra raspada, tá, se transforma num pó que, misturada com água, se transforma em uma massa, mas uma massa de porcelana sem matéria orgânica. Ela é como se fosse um fóssil, mas um fóssil de altíssima qualidade. Então, como Entendi. é feita, então, as porcelanas de Arita, e tem vários ateliês, várias fábricas lá nesse local, e foi o primeiro local onde recebeu, então, a chancela da família imperial para poder, então, produzir peças para a casa imperial. Olha. E eu fui para esse lugar, porque a minha família estudou lá nesse lugar, a minha família tinham ceramistas, pessoas ligadas à porcelana lá nesse local. Então eu fui aprender lá, só que lá eu fui aprender então com a porcelana e não com a argila. E nesse Nossa, processo eu usei todos os materiais então apropriados para a porcelana. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive a consciência que eu não poderia usar porcelana, poderia importar do Japão, da França, principalmente dos Estados Unidos, mas que era algo muito improvável. Se eu começasse a importar terra, né, minerais de outros países para trabalhar aqui como ceramista no Brasil, não era bem o que eu queria, estava totalmente fora de cogitação. E aí eu olhei para o material que nós temos aqui e vi que nós temos argila de muito boa qualidade. Não tem um padrão magnífico como tem lá fora, mas nós temos uma argila brasileira de muito boa qualidade. Mas isso eu é que é muito isso é importante. Sim, sim. Nós temos vários tipos de argila aqui. Mas o que é importante, assim, que eu consegui trazer de lá, foram as ferramentas para poder fazer as chawan, para poder fazer os grandes bowls, os pratos, tá? Só que essa madeira, por exemplo, que eu não lembro o nome dessa madeira, que tem um cheiro e uma especificidade muito própria dela, porque se você coloca na água, isso aqui solta como se fosse uns pelinhos, parece um veludo, se você deixa na água. Então, eu faço as tigelas a partir dessa forma. E aí tem várias, né? Tem as menorzinhas para fazer as yunomis, para Isso é fazer os... tudo, Né, isso é tudo japonês, né? São ferramentas japonesas. são ferramentas japonesas feitas em Arita, por artesãos de Arita. E se você vai para Arita e fala assim, eu quero comprar 10 dessa, 20 dessa, porque eu vou vender no Brasil. Eles não querem nem vender para uma pessoa.
porque é muito precioso. O importante para eles não é a venda, né? E não é isso. O importante é que o mestre use e faça o melhor proveito dela, que faça peças honestas, peças boas. Eles não querem vender de monte, por isso que eles não vendem. Porque tem lá Era as isso pessoas. que eu falava da honestidade, né? E isso chama-se Itigo Itie. É fazer uma de cada vez como se fosse a única. Então, eles fazem isso com as ferramentas e eu continuo fazendo o Ichigo Ichie quando eu faço cada peça de cerâmica como se fosse a primeira, como se fosse a única peça que eu vá fazer na minha vida. Dessa forma, Ichigo Ichie. E aí, falando dessas ferramentas Ichigo Ichie, né, que aqui não existe, nós fomos buscar opções. Então, assim, conseguimos fazer com casca de coco, por exemplo. Dá para Olha fazer. que interessante. Vamos fazer com cabaças. Olha, é muito parecida. Com a... Olha, Dá para serem feitas. Né? Que ela você tem isso, dá para serem feitas dessa forma também. Então, existem muitas opções de trabalho aqui no Brasil. Então, eu digo assim, que eu fui buscar a técnica lá no Japão, com os mestres do Japão, aprendi com o material perfeito que eles têm, porque é padrão em tudo, nas ferramentas, no barro, tudo tem padrão, tudo é perfeito. E quando eu volto no Brasil, aqui eu vejo criatividade, espontaneidade, materiais assim que você pode utilizar de várias formas, com uma riqueza imensa. Então, eu digo que eu consigo fazer essa junção e com essa minha alma, né, com essa minha vontade, espontaneidade brasileira, porque eu nasci no Brasil, eu consigo fazer um trabalho, então, abraçando as duas culturas e com muito, muito prazer mesmo. valorizando as duas culturas, né? Porque você mantém o ensinamento, né? Mas transmuta isso para poder fabricar no Brasil, né? Com produtos brasileiros. Isso é muito importante, porque geralmente os ceramistas com quem a gente conversa buscam matéria-prima no exterior, né? Não tem esse olhar sobre o Brasil, de valorizar o que a gente tem aqui, né? De É, utilizar da melhor forma possível. o material é muito bom, o nosso material brasileiro é muito bom. E eu acho assim que mesmo trabalhando com alguns materiais, com algumas matérias-primas que não têm um padrão, eu vivo muito essa filosofia japonesa do agora, né? Desse tempo. Então, nesse momento, eu recebo um lote de argila que é dessa forma. Eu procuro tirar o melhor proveito dela. Né? Eu acho que assim, você olhar com um olhar, sabe, de aproveitar o que você tem, como utilizar verduras e matéria-prima para se cozinhar de época, né? Aproveitar o melhor dela e aprender, então, a reciclar todo esse material que sobra, juntar as duas culturas e, a partir daí, então, criar um outro material com bastante Muito, criatividade. Uhum. muito interessante. E Eu acho esses que essa continua. sinergia que existe entre as culturas, porque no Brasil é essa cultura, né, com vários imigrantes, eu acho que é uma cultura, é tudo muito multicultural, né, com essa sinergia que é muito boa. Sabe uma coisa que eu fiquei muito. Eu entrei no teu site hoje, estava lendo, né, sobre sua carreira para poder fazer entrevista. Já venho lendo há alguns dias, né? E navegando no teu Instagram, que é muito bacana, daqui a pouco eu vou mostrar. E aí queria que você falasse um pouco do teu ateliê escola, que é tudo ao mesmo tempo junto, né? Você optou por fazer tudo no mesmo lugar, né? Você optou por não separar. E você estava falando no começo que você, naquela época, não tinha muito foco. Mas me parece que você tem muito foco, porque você sabe exatamente o que você queria. Você montou um ateliê, escola, e tudo funcionando ao mesmo tempo. Isso é muito bacana, né?
E um dado interessante da tua escola é que você tem um salão de chá, uma sala de chá, né? Para o ritual do chá, como é no Japão. E eu estava vendo as imagens, até puxei a imagem para mostrar para os internautas, para os nossos ouvintes. Eu nunca sei como é que eu chamo, mas eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui onde é que está a imagem. Só um minutinho. Juntar todos os... juntar a oficina com os alunos, a minha oficina de criação, que também fica no mesmo espaço da oficina dos alunos, a esmaltação, e mesmo aqui a loja, né, o showroom, loja, a cozinha, o espaço de café, a sala de reunião, fica tudo muito integrado. É É, tudo integrado. porque eu tenho esse espírito assim de juntar todas as coisas. Eu falo de vários assuntos ao mesmo tempo, eu vejo várias pessoas de várias áreas, estou aqui na loja conversando com o cliente, depois eu subo para falar com os meus alunos. Então, eu tenho isso tudo muito integrado. Então, o arquiteto que criou tudo isso, ele conseguiu fazer com que essa comunicação se resolva de uma maneira muito eficaz. Mas, assim, ter disciplina é algo que você constrói com o tempo, né? Então, você se proporcionar momentos em que você tem que sentar, ficar em silêncio com você mesma para poder ter esse foco. Eu consigo fazer isso quando eu estou no torno. Quando eu estou no torno, eu consigo me organizar. Eu deixo que tudo passe, porque todos os pensamentos vêm, e aí esse pensamento todo vai, e nesse vazio, então, eu consigo me reorganizar. Mesmo aqui no ateliê, com todas essas coisas misturadas. Isso, essa é a sala. Esse eu tenho um pequeno espaço, que é um jardinzinho de inverno. Essa é a sala de chá, com tatame. Sim, É uma sala de 6 tatames, e é onde nós sim. fazemos a sala de chá. Mesmo que o ateliê esteja com muita gente, muitas pessoas aqui embaixo, ou mesmo lá em cima, no café, porque às vezes tem muitas pessoas andando por aqui, conversando, você olha para o espaço de chá e você sente a paz e o equilíbrio. Mesmo que você não adentre na sala de chá, o simples fato de ter um espaço reservado, por isso que é muito, muito importante você ter um espaço reservado para algo, né? Porque aquilo lá está pronto para te receber, para fazer aquilo que você tem necessidade. Então, essa sala de chá, ela está reservada. Se você quiser, no meio desse tumulto todo, você quiser tirar os sapatos, o fato de você tirar os sapatos, entrar descalço e passar por esse portal, e esse portal nem precisa ter porta, pode estar aberto, mas a hora que você passa por esse portal, você se reporta para um outro lugar, você sente paz. Então, só de olhar você sabe que tem essa opção, que você pode fazer isso. É por isso, então, que as portas são de vidro, né? Que é para as pessoas de fora poderem olhar. Eu ia perguntar sobre isso. Porque, geralmente, a arquitetura japonesa é com papel de arroz, né? Com aquele Isso. papel, aquela porta de papel que geralmente você não vê. Você, né? Mas você vê a sombra e Você você vê ouve assim. o ruído que é feito através, né, dessas paredes de papel, você ouve, então você está atento, tudo se comunica. É papel washi, né? É o papel Isso. washi que é usado. Eu trabalhei muitos anos com o Henrique Rodrigues, por isso que eu conheço o papel washi e um pouco da cultura japonesa, porque ele se inspira bastante, né? E é legal ter o espaço, porque tá tudo junto, né? E ao mesmo tempo que você trabalha com uma coisa que é milenar, que é tradicional, ele é todo contemporâneo, todo de linhas retas, interfere um pouco no espaço, né? De certa forma. A ideia era trazer uma arquitetura limpa, minimal, né, para que as pessoas pudessem, principalmente, ter o foco na cerâmica. Então, Que dá para ver, né? levar
pessoas a observarem as cerâmicas que estão em cima da mesa. Eu tenho navegado nessas últimas semanas no teu Instagram, eu sempre estou olhando ele e tudo, e me chama muita atenção os vídeos que você faz. E agora eu estou entendendo por que seus vídeos são dessa forma. Depois dessa conversa que a gente teve, é tudo silencioso, né? A gente ouve o som de tudo, o som da cerâmica, por assim dizer. Você não diz uma palavra, e eu prestei atenção que a gente ouve o som da cerâmica, que é muito bonito, né? Deixa eu ver se o vídeo baixou, que eu achei muito interessante. E aí eu falei, nossa, que incrível isso. Deixa eu ver se o vídeo vai reproduzir. É porque o barulho, o som da cerâmica, e quando eu estou torneando, tem muita relação com os sons da natureza. Parece realmente vento, água. Esse vídeo que eu puxei tinha isso tudo. Me chamou muita Uhum. atenção. Então, eu acho importante fazer com que as pessoas possam, em alguns momentos, ouvir isso. É proposital mesmo. E Simão, Tá de parabéns. Simão Deixa eu Sá. só. Simão San. O que é o San? O que Eu, é o San? Eu vi você chamar a Áurea de Áurea San. Eu achei muito interessante. Áurea Simão, Sassiloto, maravilhosa. quanto tempo nós temos para essa live? A gente já está terminando agora. Eu vou Uma mostrar os hora, produtos. só para algumas Já pessoas. tá, não, daqui a pouco a gente já está terminando. Eu vou só mostrar esse vídeo e eu vou começar a mostrar os produtos. Tá, A conversa está tão gostosa que verdade. você é muito simpática. Ah, muito obrigada. Você também. É fácil conversar com você. Obrigado. A gente tenta. Esse vídeo aqui, olha. Deixa eu aumentar o som aqui. Tem algumas pessoas aqui fazendo comentários, eu vou ler os comentários. Tá. Meu sonho é fazer um curso com você, Rideco. Artesã, Arte Sadi. Carolina Amaral Cerâmica. Rideco, em 2023 vou fazer um curso com você. Venha. Seja... Olha, eu estou lá no meu ateliê, que é no sítio. Eu tenho um ateliê fora de São Paulo. Eu tenho um ateliê fora de São Paulo. E lá onde eu fico no final de semana. eu não sei se dá para ouvir o som. Não, o som não dá para ouvir. Tá muito baixinho. Bom, mas os vídeos todos do Instagram da Rideco são assim. Eu vou mostrar aqui o Instagram, porque eu gosto sempre de mostrar, porque nós somos um veículo de Instagram, então é bom mostrar sempre o canal principal, né? E aqui tem todas as novidades, né? Você atualiza muito bem, tem os cursos e tudo, né? Todas as informações. Tem um visual muito bonito, um visual assim muito bem pensado. Parabéns. Conheçam, Hideko Roma. Hideko-Honma. Bom, Isso. conheçam, acessem, porque é bem interessante mesmo. Sejam Deixa muito... eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Eu estava vendo aqui na área de cursos, né? Porque você também tem uma escola, né? Você se preocupou em montar uma escola e passar esse conhecimento à frente. Isso. Eu sempre pergunto isso para os entrevistados aqui, porque a gente vê essas artes, e antigamente essas artes eram passadas de pai para filhos, né? Sim. Eram artes de ofícios, era assim que se falava antigamente, né? Isso era passado de pai para filho. Em vários países era desse jeito, né? Hoje as pessoas estão sendo doutrinadas a não terem mais filhos, deixar as famílias para lá, né? E uma pergunta assim: você tem 4 filhos, os filhos se apaixonaram pela cerâmica
ou todos foram para outra área? Como é que foi isso? Eu tenho filhos em várias áreas, né? Mas no Japão ainda continua com essa tradição de passar de pai para filho, e Família. isso as gerações passam, tem a primeira, a segunda geração, e tem assim 14ª, 15ª geração de ceramista. E à medida que isso vai, que a geração vai ficando mais velha, mais importância tem, as peças são mais valiosas, até que eles chegam assim a serem tesouros vivos. São pessoas, ceramistas, tesouros vivos. Não só ceramista, mas outras profissões também, dentro das artes Kogen, que a gente pode falar numa outra ocasião. Mas no meu caso, eu achava realmente, há uns 5 anos atrás até, eu achava que eu não iria ter para quem deixar esse legado dentro da família. Mas eu tenho um filho que se formou em engenharia ambiental, que é o meu filho mais novo, o Tiago Mikio, e ele dava muito palpite. Ele entrava dentro aqui do ateliê e dizia: tem que reciclar melhor essa argila. Quando você queima, solta fumaça, assim, não pode. As cinzas têm que ser queimadas de tal maneira. Os funcionários, enfim, ele sempre falava criticava muito a respeito do ateliê. E dava e trazia soluções também. Então, eu achei que seria uma pessoa muito produtiva, né, muito especial para trabalhar aqui dentro do ateliê comigo. E ele foi fazer alguns estágios, foi dar uma pesquisada em outras empresas e resolveu me ajudar, primeiro como um colaborador comum da família, e acabou se tornando o meu sócio. E junto com a minha nora, a Selen, que é a esposa do meu filho mais velho, ela é administradora. Então, esses dois são meus sócios hoje, e são eles, então, que conseguiram fazer com que esse ateliê se transformasse no que ele é hoje. Porque há 5 anos atrás ele não era isso, ele era diferente. E com os dois, então, ideias novas e muita vontade de melhorar, de abrir mais e levar adiante, começaram a fazer o curso de torno. Então, estão lá praticando, fazem toda semana, junto com outros alunos, é tratado como aluno normal, comum, e são eles, então, que vão dar continuidade a esse ateliê. Que maravilha! O seu legado está em boas mãos, então, né? Ah, Fora as pessoas que vão para estudar com você, né? Que é importante também sim, passar para frente, né? Olha, eu queria começar mostrando aqui, isso é da exposição, né? Que a gente isso, estava falando. isso São as mesmo. cinzas que a gente estava Ah, falando da figueira, então, da árvore, né? são várias, são corpos de teste aí. Nós fizemos mais de 400 corpos de testes com as cinzas da figueira para encontrar uma solução para ser utilizada como utilitário. Então, eu tenho lá algumas experiências que eu fiz, como essa, por exemplo, que está aí, que não serve para utilitário, porque a sujeira pode acumular e não dá para higienizar muito bem. Mas nós Tem, encontramos outras soluções, outros testes para utilizar em peças utilitárias, para poder lavar, higienizar muito bem. aqui são as garrafas da exposição, não é isso? Isso são as garrafas árvores. Lindíssimas. Que elas numa outra Isso, perspectiva, né? eu fiz não só centenas, mas assim, eu já fiz milhares dessas garrafas, porque depois de todo o sofrimento, eu achei que tinha sofrido, mas não foi bem isso. Depois que eu fiz o curso lá no Japão, fazendo vários cilindros, quando eu voltei para o Brasil, eu não queria fazer cilindros. E eu comecei a fechar esses cilindros, e esses cilindros, então, começaram a ser transformados em garrafas, e depois com gargalos muito fechados, estrangulados. Dentro dessas garrafas, então, foram depositadas todas as minhas emoções,
todo o meu aprendizado, todo o caminho que eu fiz lá no Japão, e elas se fecharam completamente e foram sendo transformadas. E durante essa exposição para o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, elas se transformaram em garrafas árvores e foram esmaltadas com as cinzas de figueira. Aqui é uma foto da exposição, né? Isso. Porque elas ficavam penduradas, né? Sim, foi um trabalho Teve a curadoria do Jô Takahashi e da Flávia Sakai. É uma exposição muito bonita, o projeto todo foi muito interessante. Criamos, então, essas garrafas suspensas e que se transformava numa espiral tridimensional, Lindo. contando a história dessas garrafinhas. Deveria ter continuado, porque é muito bonito, né? Bom, Ela aqui é uma. da pandemia. Aí é uma tchauã para a cerimônia do chá. Tá, bem linda. A primeira vez que eu olhei o teu trabalho, eu achava que era. É Haku? Não. Você utiliza a técnica do Haku no teu trabalho ou não? Eu Não, pensava que é. não utilizo. A técnica do Hakuyaki é uma técnica japonesa não tão antiga, mas ela veio através de uma inspiração americana, na verdade. Ah, é? Sim, Interessante. mas essa técnica acabou tendo muitos adeptos no Japão, e hoje é uma técnica tradicional japonesa também, e que faz parte da arte Kogei. Mas ela é queimada na temperatura até 1000 graus, e, portanto, ela é baixa temperatura, com cores bastante vibrantes também. Então, são peças que não dá para você utilizar para colocar alimento, por exemplo, porque elas vazam, elas não são tão fechadas, né? Então, elas vazam, mas servem para a cerimônia do chá, porque exatamente por isso, porque ela vai agregando e nas suas passagens, no seu uso, ela vai sendo agregada nessas peças e vai ficando marcas do uso delas durante o tempo que elas são utilizadas. Entendi, bacana. Aqui é no teu ateliê, né? São Isso, alguns objetos. então, alguns pincéis que eu utilizo. Muito lindo. Achei linda essa peça. Sim, é uma Chowan, então, mas aí eu começo a esculpir essa Chowan e vou até o limite da fragilidade dessa peça. É muito lindo. E aí você já começa a fazer o escultórico, né? Vai brincando com o escultórico. Isso, nessa brincadeira com o escultórico, eu não tenho muita preocupação em transformar essa cerâmica em obra de arte. É só um processo da minha busca, da pesquisa, né? De quão frágil ela pode ser, o quanto que eu posso deixar de espessura. É mais uma busca do processo de trabalhar com argila. O que ela pode me proporcionar? Não é uma preocupação em transformar isso em obra de arte. E ela tem uns detalhes em metal, né? Uns apliques de metal. Isso que serve, então, para trazer uma lembrança às linhas, né? Como se eu traçasse linhas através dela. Muito bacana. Aqui é um bowl ou um prato? Um Um bowl prato. é um esmalte que provoca isso, né? Parece várias estrelinhas numa noite escura. Lindíssimo. E a espiral aqui no meio, bem no centro, né? Foi o meu dedo mesmo, a pressão do meu dedo que se fez aí. É muito interessante. E eu convido vocês que não conhecem ainda o trabalho da Hideko,
entrarem no site dela, porque ela faz muito vídeo mostrando como que ela modela as peças. É algo incrível. Ela tem uma habilidade no torno que poucas vezes eu vi. E isso é difícil, né? Habilidade no torno. No torno você consegue através da prática, né? Os meus alunos ficam 3 meses, queria entender o que é centralizar, entender o que é a sua mão direita, a sua mão esquerda, porque a mão direita é aquela da razão, dos números, das exatas. E a esquerda é da sua emoção, da criação, das paixões, do coração. E Interessante. você tem que trabalhar com as duas mãos para conseguir centralizar o barro. Você tem que trabalhar com os dois lados do seu cérebro, do seu corpo, para poder se equilibrar e chegar no centro para qualquer outro projeto, mesmo que não seja cerâmica, mas você precisa ter esse equilíbrio. Então, na cerâmica e no centralizar o barro é uma maneira concreta de você buscar esse equilíbrio para iniciar, então, o seu trabalho. E essa busca demora mais do que 3 meses. Então, mesmo que ele seja destro, às vezes a sua mão esquerda é muito forte. E se você não souber que ela é forte, você não consegue aproveitar todo o potencial dela. Aí você acaba deixando a direita fazer, ou a esquerda, que é a sua mais forte. Ela faz e de vez em quando a sua direita entra e estraga. Então é igual aquele artista que é criativo, que tem um trabalho maravilhoso, mas não consegue ir adiante, não consegue expor o seu trabalho, não consegue vender o seu trabalho para poder continuar fazendo ele novamente. Você acaba fazendo e estragando. Ou aquele projeto maravilhoso, exato, que tem uma conta lá perfeita, que pode dar muito lucro, que pode te trazer um retorno muito grande, mas aí, de repente, a paixão, o coração chega e destrói tudo, porque não faltou o lado afetivo, faltou o lado do amor. Então, você tem que buscar o equilíbrio entre os dois lados. E a cerâmica é o momento em que você está tentando centralizar o barro, vai te mostrar isso. E aí você tem essa consciência. E para fazer, então, para você conseguir, então, centralizar o barro e para poder abrir uma peça e fazer uma peça, demora por volta de 1 ano para você entender a complexidade disso. Mas, para ser um ceramista mesmo, conseguir fazer uma tigela, como o meu professor me disse, né? Esses 5 cilindros estão honestos. Então, hoje, para você fazer uma tigelinha, uma chawan, que seja realmente honesta, você precisa de 5 anos, no mínimo. Depois, 5 anos. uma chawan honesta, a partir disso, no desenrolar disso, você pode encontrar algumas que você faça que são admiráveis, excepcionais, de vez em quando acontece. Mas normalmente na sua vida, por exemplo, no meu trabalho, o que eu faço, o que eu procuro fazer todos os dias são peças honestas. Quando eu dou uma aula honesta. De vez em quando eu dou uma aula excepcional. Eu dou uma oficina excepcional. Surge uma peça excepcional. Mas normalmente é honesto. E eu preciso de 5 anos para entender isso. Ai, que maravilha. O seu mestre de cerâmica é vivo ainda? Não, não, Não. então, foram vários mestres, a maior parte deles faleceram. O meu tio, que me levou até lá, que me apresentou a esses mestres, também faleceu há algum tempo. Eu tenho um deles que está vivo ainda, no Japão. Que eu queria perguntar o seguinte, depois porque foi um sofrimento, né? Aprender tudo isso. Passou por aquele sofrimento todo para poder chegar e é para poder aprender o caminho, né? Aprender o caminho nada é simples. Se fosse assim, estava ótimo, né? Mas, por exemplo, esses professores que naquela época que disseram assim, olha, tá honesto. Depois eles conseguiram ver a evolução do teu trabalho? Fiquei curioso. Chegaram a ver a evolução do seu trabalho e mudar e acompanhar a evolução e começar a achar as peças excepcionais?
houve isso? Que No curioso, cara. começo eu tenho Quanto- certeza que eles não acreditavam que uma brasileira pudesse, né, continuar com firmeza. Mesmo aqui Olha, no Brasil, né, nós pedimos ajuda a um mestre ceramista que hoje ainda está vivo, e nós conversamos a respeito disso, e ele também não acreditava. Mas eu tive a oportunidade, sim, de voltar ao Japão várias vezes. Eu continuo voltando ao Japão, tenho um projeto para voltar ao Japão ano que vem para levar uma exposição para lá, mas eu sempre legal. mostro o meu trabalho e convido as pessoas, principalmente as pessoas de Arita, para irem para Tóquio, para ver uma exposição do meu trabalho lá. E eu não sei se essas peças que eu levo são excepcionais, mas são todas peças honestas. E eu mostro isso para eles. E é sempre muito prazeroso, não só para eles quanto para mim. Que maravilha. Muito interessante. Olha, aqui mais uma peça tua, né? Um prato com bowls, né? Com mini bowls. É isso mesmo? Estou pondo a nomenclatura certa? Isso mesmo. Aqui é um vasinho com uma ikebana, né? Um arranjo de ikebana. Ikebanas que a Tamako Yoshimoto Sensei da Ikebana Sogetsu faz no ateliê, ela faz toda semana, e Lindo, as minhas peças de cerâmica. lindíssimo. Aqui são os objetos que a gente estava falando, né? Isso, Os japoneses, esses são os japoneses, né? Igual esse aí que você está mostrando. exatamente. Aqui é o prato espiral que a gente já tinha falado, né? Mais peças lindíssimas. Hideko, aqui Uma, o segurar da peça, né? e Embaixo, em os cima, como dedos você está falando. com o polegar aí, estou segurando na parte de cima, e com os outros dedos, eles estão lá no pezinho, segurando no pezinho. Então, é muito importante que a tigela, que a chawan, tenha um pé. Elas não serão chawan se não tiverem pé. Elas poderão ser, Inclusive, né? um Ou vídeo que você mostra como é que faz esse pezinho, né? Que é bem interessante. Escavando ali, é muito bonito o processo. isso, essa é uma para a cerimônia do chá. Lindíssimo. Mais ikebanas no teu ateliê, né? Ana, da professora Tamako Yoshimoto. A gente Sim, usou essas fotos na mini matéria que a gente fez sobre o seu trabalho, que está lá arquivada para todo mundo ver. de podas de café da Fazenda Tozan. Ah, a cerâmica é feita com a poda do café, com a Essa, cinza da poda do café. essa cor eu consegui com podas do cafezal da Fazenda Tozan. É muito interessante essa experiência, nunca tinha sido utilizado para esse fim, para essa finalidade. E em uma conversa lá, porque eu visito muito a Fazenda Tozan, já tinha feito experiência com outras vegetações da fazenda, e tinha muita palha das podas de café, e o senhor Iwasaki me ofereceu, então, essas podas de café, do cafezal, e eu pensei, será que pode resultar em alguma coisa, né? Mas aí fiz uma experiência e fiz outra, e outras primeiras não deu muito certo e tal. E de repente, com insistência e tal, com várias experiências, nós chegamos a esse esmalte vidrado, que é um dos que nós mais gostamos aqui no ateliê. E é interessante que os japoneses adoram essa cor, porque ela tem uma cor dourada, verde, marrom. É uma Justamente. apreciada pelos japoneses e muito apreciada pelos brasileiros. E é uma cor que nós chamamos assim de wabi-sabi, porque é uma cor que lembra tempo e a preciosidade do tempo, porque Olha, parece que maravilha. envelhecido, mas tem um dourado e um verde vivo no meio. É uma cor muito especial. É uma cor É, muito e lembra
o café servido, né? Pois Lembra o é, café com então, lembra um café, mas um café verde, é uma cor da natureza. Eu falo até que esse esmalte tem cheiro. Essa cor tem um aroma do Que café verde, lindo. ele verde ainda, do cafezal. Uhum. Engraçado, você está falando sobre o uso do café, né, para fazer um esmalte. Tem um Da- projeto de uma amiga chamada. É podas do cafezal, não é o grão, não é o café. É a poda do cafezal transformada em cinza. É Isso, isso, não é? exatamente. É. Então, tem uma amiga, a Melina, ela faz um projeto são objetos feitos com madeira de cafezais. Ah, é? É a mesma coisa, É, então. E o que ela faz? ela faz são objetos, né, Ah, luminárias e tudo, e agora ela está fazendo as caixas das joias dela com essa madeira de cafezais centenários de uma ó, fazenda que está desativada, e eles ah, estão usando a madeira num projeto de objetos de design. É bem interessante. qual o Depois eu nome vou te dela? apresentar. Hã? Melina Machado, ela é joalheira. Então ela Melina. tem um projeto, é, ela tem um Aham, projeto de joias com grãos de café e aham. as caixas são feitas com madeira de cafezais. Tá, Vou mandar para você ver, bem interessante. tá bom, tá bom. E mais uma peça, né? Mais escura, muito bacana. O teu processo é encantante em todos os sentidos, né? E Aí, quando você explica para a gente como é que é feito, fica mais interessante ainda. grandes são cilindros só que eu recorto e tem uma questão assim da arquitetura, que a luz entra nos espaços. Lembra muito, na realidade, eu me inspirei nesse próprio espaço do ateliê. É muito lindo. É tudo muito lindo. Aqui é um prato, né? Sim. Muito lindo. Os copos, esse copo que você estava mostrando, né? Que tem o local para É, colocar o dedo. é. Esse aí. E aqui está em várias ornamentações, né? Diferentes. Isso, são várias cinzas. Então, esses mais branquinhos aí são feitos com palha de arroz, que é esse aqui, por exemplo. Maravilha. Essas garrafas aqui que vocês mandaram para a gente, essa imagem, né? E Várias garrafas. fiz milhares dessas garrafas. Maravilha. Bom, minha querida, o papo com você é maravilhoso. Eu fiquei feliz demais de ter trazido você aqui. Acho que acertei muito. Simpatia, técnica, seu processo é encantante, assim. Eu acho que o nosso público gostou muito, né? As pessoas estão. Nós estamos com quase 60 pessoas ao vivo agora. Esse número depois sobe mais, tá? Essa live vai ficar arquivada. E aí eu queria Tá? que você fizesse o teu comercial agora, falasse onde é que a gente encontra os seus produtos, endereço do ateliê, se é aberto ao público, o teu Instagram, site, a hora de fazer teu comercial é agora. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, mas o Instagram, vocês sabem, né, que é o Hideko Roma, tudo junto. Eu estou aqui em Moema, na Avenida Jacutinga, 434, cujo projeto é do meu filho, do arquiteto Douglas Roma, e o ateliê o escritório dele fica aqui dentro do ateliê também, nós dividimos o espaço. Os cursos são dados no ateliê, no segundo andar. Nós temos eu dou aula de torno, tem mais duas professoras, a Vilma Sá e a Cássia Sá, que dão aula de torno também, outras turmas, e tem aulas de modelagem. De vez em quando nós damos oficinas de outras coisas, como ikebana, como kokedama, como outros tipos de cursos.
E uma vez por ano temos um grande bazar. Nós tivemos, acabou na semana passada. Mas o ateliê está aberto ao público em geral, não precisa agendar horário, é só chegar, entrar, né? Horário É horário comercial. comercial. Podem ligar para cá para saber todos os dados, assim, tá na página do Insta, vocês vão ter. E pode ligar, pode falar comigo, passar mensagens. O Instagram da RD que eu vou mostrar de novo, porque ele é bem bonito. Vale muito a pena conhecer, acessar. Deixa eu só abrir aqui, ó. Instagram da Redeco. Super bonito. Tem os vídeos dela trabalhando e mostrando tudo. É bem interessante. São vídeos para eu vejo bastante. Eu estou sempre lá olhando, que eu acho muito interessante. E tem mais uma coisa bacana no Instagram da Redeco, porque ela dá muita dica sobre artistas, exposições, vários artistas no mundo inteiro. Eu estou conhecendo muito artista bom através dela. Ela dá o nome direitinho de cada artista, então é bem bacana, vale a pena. Virou material de consulta para mim, viu? Você sabe Alguns. que o meu Insta, eu tenho a ajuda da Do Cultural, que é do J. Takahashi, mas normalmente eu tenho uma ajuda dele, uma orientação profissional, né? Mas eu procuro fazer sempre, toda vez que eu publico, eu faço os stories, eu mesma resolvo, dependendo do dia, dependendo do jeito que eu tô naquele dia. É muito Hideko Roma mesmo, na É original. você, é você de verdade. Não é ninguém ali respondendo por você, né? Isso é interessante. É Agora, interessante que na as respostas, as mensagens, como são muitas mensagens, né? Então eu tenho uma equipe que me ajuda a responder, mas eu olho todas elas. a Celen, que ajudou a gente, que E- fez tudo. Isso. Obrigadíssimo a ela, que atendeu a gente super delicadamente. Tudo que a gente pediu, ela mandou. Obrigado, viu? Sem você, não saía entrevista. Estou brincando. E muito interessante nos seus posts, você sempre põe a frase, né? Tempo e paciência, paz, humanidade. Tempo para emocionar-se. Aí você vai descrevendo, né? Muito interessante. Sim. Uhum. Conheçam, vale a pena. Muito obrigada. Eu te agradeço muito. Fiquei muito feliz de te conhecer. Espero quando ir a São Paulo, vou te visitar, te Isso, conhecer pessoalmente, tá venha bom? mesmo. E estou muito feliz, assim. Foi uma realização. Acrescentou muito ao meu projeto. Eu sempre agradeço a vocês, artistas, designers, arquitetos, ceramistas. É sempre uma honra tê-los aqui, ok? Obrigado. Boa noite para você. Um beijo. Namastê. Simon-san e a todos vocês, domo arigatou gozaimashita. Boa noite. Namastê. Boa noite. Vamos conectar. Obrigada, minha querida. Um beijo. Outro. Até mais, até breve. Até breve. Obrigado. Conversei com Hideko Roma, maravilhosa. Uma aula de vida praticamente aqui, né? Obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que curtiram, deixaram comentários. Essa live vai ficar arquivada. Alguém falou aqui que precisava sair antes. Essa live vai ficar arquivada para vocês poderem conferir. E como todas as nossas lives, tá ok? Nosso projeto está fazendo 1 ano de vida e semana que vem a gente com outro designer muito bacana aqui, vou até mostrar ele de novo. Peço a vocês que deixem comentários na live depois que ela for publicada, mandem para as outras pessoas, isso é muito importante para todos nós, tá bom? Nosso projeto é autoral e sem muitos recursos. Rodrigo Ambrosio vai estar aqui com a gente semana que vem.
gracinha para dar entrevista, para conversar com a gente, tá bom? Eu agradeço a vocês, boa noite, até semana que vem, no nosso próximo encontro, nosso encontro semanal às quartas-feiras. Site Área, assista, acesse, ouça essa ideia. Obrigado, boa noite, até semana que vem.